Vida e morte. Acredito que talvez não exista uma questão tão séria para o ser humano quanto a morte. Por essa razão, não haveria alegria maior se fosse possível um esclarecimento real e não fantasioso a respeito da morte e da vida após a morte. A fim de esclarecer e conscientizar as pessoas em geral, desejo apresentar o resultado dos meus estudos sobre os fenômenos espirituais. Com relação ao tema vida após a morte, existem nos Estados Unidos e na Europa muitos pesquisadores de parapsicologia, tais como Sir Oliver Joseph Lodge, Maurice Maeterlinck e Dr. J. S. M. Ward, que são autoridades no assunto e que publicaram obras notáveis. No Japão, temos o Asaburo Asano, um dedicado pesquisador que publicou vários livros sobre o assunto, mas que faleceu há alguns anos. Como eu tive certo contato com ele, senti muito a sua morte. Ao referir-me às questões espirituais, gostaria de deixar bem claro que, na medida do possível, irei me basear apenas na minha experiência. Agirei dessa forma para garantir a exatidão do que digo, pois a compreensão de questões relacionadas aos espíritos, por esses serem invisíveis, é difícil e, facilmente, pode-se cair em dogmatismos. Conforme disse anteriormente, o espírito, ao se desprender do corpo que deixou de ser útil, retorna ao mundo espiritual e passa a viver como habitante daquele mundo. Descreverei inicialmente como se processa o instante da morte observado do mundo espiritual. Por ocasião da morte, ou seja, no momento em que o espírito se desprende do corpo físico, geralmente ele o faz pela testa, pela região umbilical ou pela ponta dos dedos do pé. Qual é o motivo dessa distinção? O espírito puro sai pela testa, o de pureza mediana pela região umbilical e o impuro pela ponta dos dedos dos pés. Isso se deve ao princípio da correspondência. O espírito puro é aquele que praticou o bem enquanto vivia, somou virtudes e tornou-se purificado. O impuro acumulou muitos pecados e impurezas durante a vida, e o mediano situa-se entre os tipos mencionados. O caso que se segue é descrito nas anotações de uma enfermeira que teve a visão espiritual do momento da morte de uma pessoa. Sua descrição é tão perfeita que resolvi apresentar aqui como ilustração. Trata-se de um exemplo ocorrido no Ocidente, porém, tanto lá como no Japão, existem pessoas que conseguem ver espíritos. Não guardei os pormenores, mas como me lembro das partes mais importantes, vou tentar reproduzi-las. Certa vez, fitando um doente no momento da morte, notei que de sua testa subia algo branco, uma espécie de névoa, que espalhando-se lentamente pelo espaço, tornou-se uma massa disforme, semelhante a uma nuvem ou fumaça. Pouco a pouco, entretanto, começou a tomar a forma humana. Minutos depois, apresentou-se exatamente com as mesmas características físicas da pessoa em vida. De pé no espaço, olhava atentamente seu corpo inerte, junto do qual os familiares choravam. Parecia que desejava mostrar-lhes sua presença, mas talvez por perceber que estava em dimensão diferente, desistiu. Permanecendo ali por mais alguns instantes, voltou-se suavemente em direção à janela e foi-se embora. A descrição acima retrata muito bem o momento da morte. O budismo refere-se à morte como a expressão ir para nascer. Observando a partir do mundo espiritual, trata-se de nascer naquele mundo. Existe ainda a expressão antes de nascer, que diz respeito ao período antes da morte. O espírito vive no mundo espiritual durante poucos ou até centenas de anos e depois nasce novamente no mundo material.
Desse modo, o ser humano, alternando a vida e a morte, nasce inúmeras vezes. Creio que a expressão transmigração das almas, Hine Tensho, e o termo reencarnação usados pelos budistas dizem respeito a isso. Qual a relação entre o mundo espiritual e o ser humano? Enquanto vive no mundo material, no cumprimento das tarefas designadas por Deus, independentemente de ter ou não consciência disso, o ser humano terá impurezas acumuladas em seu corpo espiritual. Outro sim, no que se refere ao corpo material, chega um momento em que, por doença, velhice ou outro motivo, o ser humano encontra dificuldade para cumprir os desígnios de Deus. Nessa situação, seu espírito abandona o corpo e regressa ao mundo espiritual. Eis o que se chama de morte. Nesse sentido, desde tempos remotos, dá-se o nome de invólucro vazio, ou simplesmente vazio ao corpo carnal sem o espírito. No momento em que o espírito entra no mundo espiritual, inicia-se, na maioria deles, o processo de purificação das impurezas. A quantidade destas, logicamente, determinam a vida espiritual em uma posição mais elevada ou mais baixa, e o tempo de purificação mais curto ou mais longo. Os períodos mais curtos duram poucos anos, às vezes dezenas, e os mais prolongados centenas ou até milhares de anos. Os espíritos que alcançam certo grau de purificação reencarnam por desígnio de Deus. Este é o curso normal, porém, de acordo com a pessoa, há situações em que isso não ocorre. Por exemplo, aqueles que na ocasião da morte têm forte apego à vida, acabam reencarnando antes de terem sido suficientemente purificados no mundo espiritual. Eles terão um destino infeliz porque precisarão purificar uma considerável quantidade de pecados e impurezas da vida anterior que ainda lhes restam. Nesse sentido, podemos ver também muitas pessoas que, apesar de serem boas, são infelizes. São pessoas que na vida anterior cometeram muitos pecados e, no momento da morte, se arrependeram tomando a firme decisão de nunca mais praticarem o mal. Como esse sonen se encontra impregnado em seu espírito, ao reencarnarem prematuramente, sem terem sido suficientemente purificadas, apesar de detestarem o mal e praticarem o bem, vivem sofrendo. Contudo, não são poucos os exemplos de pessoas que, passando um período de infelicidade e tendo os pecados e impurezas dissipados, tornam-se subitamente felizes. Da mesma forma, há homens que se orgulham de sua conduta exemplar de não terem se relacionado com outra mulher além de sua esposa, e os que não desejam casar-se, terminando a vida solteiros. São indivíduos que, na vida passada, criaram sua infelicidade em relacionamentos com mulheres. Por esse motivo, morreram com uma espécie de pavor em relação a elas, e esse sonen ficou incutido em seu espírito. Há também algumas pessoas que têm uma forte aversão ou medo de certas aves, insetos ou animais selvagens. Isso tem origem na morte que tiveram causada por um deles. O mesmo pode ser dito em relação àqueles que têm medo de água, fogo ou de lugares altos, pois os mesmos foram a causa de sua morte. Existe o que se chama de demofobia, isto é, pessoas que sentem medo de lugares onde se aglomera muita gente. É porque em outra vida tiveram morte por pisoteamento. Há casos curiosos de pessoas que têm medo de ficar sozinhas em casa. Ministrei de orelha a uma pessoa assim. Ela não conseguia permanecer em casa quando todos saíam, por sentir-se solitária e aterrorizada. Nessas ocasiões, sempre ia para a rua e ficava esperando alguém chegar. Provavelmente na vida anterior,
essas pessoas sofreram um mal súbito enquanto estavam sozinhas em casa e tentaram chamar alguém, mas acabaram falecendo sem que ninguém tivesse chegado. Pelos diversos exemplos apresentados, observa-se que o ser humano deve, no seu dia a dia, manter a mente sem apegos e medos, de forma a ter uma morte tranquila e serena. Além do apego da própria pessoa, outro fator que influencia a reencarnação prematura é o apego dos familiares. É comum o caso de mulheres que engravidam logo após o falecimento de um filho querido. Esse novo filho é aquele que morreu e reencarnou prematuramente em virtude do apego da mãe. Geralmente essa criança não será muito feliz. As pessoas nascem com graus diferentes de sabedoria. Por quê? É pela diferença entre os espíritos velhos e os novos. Os mais velhos, por terem reencarnado muitas vezes, possuem uma larga experiência deste mundo, ao passo que os novos, por terem nascido recentemente no mundo espiritual, têm pouca experiência e são menos sábios. O que são espíritos recém-nascidos? São espíritos que nasceram após um processo de reprodução no mundo espiritual. Creio que muitos já devem ter tido a experiência de encontrar um desconhecido e sentir uma grande afinidade como se fossem pai, filho ou irmãos. A razão é que na vida anterior eram parentes bem próximos ou tinham laços de estreita amizade. A isso dá-se o nome de afinidade espiritual. De maneira semelhante, por ocasião de uma viagem, encontramos lugares pelos quais sentimos especial familiaridade e onde desejaríamos residir. É porque em outra vida moramos ou passamos muito tempo nesses locais. No relacionamento entre homem e mulher, há casos em que ambos vivem uma paixão ardente, que progride até se tornar um amor cego. A explicação é que, na vida anterior, apesar de enamorados, não conseguiram unir-se. Na vida atual, apresentando-se essa oportunidade, cria-se entre os dois uma paixão arrebatadora. Ao lermos sobre determinados personagens ou acontecimentos históricos, às vezes sentimos simpatia e familiaridade, ou até mesmo ódio. Isso ocorre porque vivemos na época em que aqueles fatos se sucederam, ou porque tivemos alguma relação com aqueles personagens. Em 5 de fevereiro de 1947. Conheça todo o conteúdo da playlist Arte da Religiosidade e da Filosofia, Democratizando a Arte e TV no YouTube, o canal do Belo e de todas as artes. Dedique compartilhando os ensinamentos de Meixo Sama.